Agora, 10 horas e 1 minuto aqui no Brasil. Dados do Banco Central, divulgados agorinha, mostram que a prévia do PIB acelerou 0,69% em junho. A notícia já está lá em destaque no nosso site, no portal da cnnbrasil.com.br. Olha aí, ó. O resultado veio acima do esperado pelo mercado. O IBCBR acumula alta de 0,57% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior. Quer saber mais? Aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Enquanto você se dirige para o site, a gente traz para cá a Priscila Yazbek com análise. Trazemos números e trazemos análise sempre com ela, né, Pri? O que esses dados dizem sobre a temperatura da nossa economia, hein? Bom dia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais um dado, então, que veio acima do esperado, mostrando a força de recuperação da nossa economia. Então, junho, a prévia do PIB ficou em 0,69%, bem acima da projeção do mercado, que era de 0,25%. E na comparação com junho do ano anterior, foi uma alta de 3,09%. Mas estava conversando com alguns economistas, falei com o Nicolas Borsoi da Nova Futura, e ele ressalvou que os dados do IBCBR mensais têm apresentado um certo descolamento do resultado fechado do PIB, por isso ele prefere observar o dado trimestral do IBCBR, que funciona como se fosse uma prévia do PIB, lembrando que o dado do PIB do IBGE oficial vai sair no fim do mês. E aí, no segundo trimestre, o IBCBR mostrou então que a economia avançou 0,57% no segundo trimestre e cresceu 2,24% no primeiro semestre. No terceiro trimestre, a expectativa ainda é de dados positivos para a economia, principalmente por causa dos vários pacotes e programas de estímulo do governo, mas a economia deve começar a perder ritmo no quarto trimestre por causa do efeito do aumento dos juros e também por causa da dinâmica do exterior, que está piorando e deve piorar e deve se agravar ainda mais para o fim do ano. E aí eu queria trazer aqui uma explicação de por que a economia está apresentando esses resultados positivos, mas os índices de pobreza seguem aumentando, a sensação de preços altos continua muito forte. Então tem alguns dados, por exemplo, aquele do Observatório de Metrópolis, que mostra que a pobreza está recorde, né? Bateu recorde nas regiões metropolitanas. Datafolha, que mostra que 1/3 dos entrevistados hoje no Brasil falam de falta de comida em casa. A gente trouxe aqui também os dados da CNI, mostrando que 1 em cada 4 brasileiros vive uma realidade dura no fim do mês, que falta dinheiro para pagar todas as contas. Então, como que esses dados de pobreza se combinam com esses dados da economia que estão vindo melhores que o esperado? A questão é que esses dados que mostram uma certa recuperação da economia, eles não são suficientes para conseguir cobrir o buraco que a inflação e a queda de renda deixou na nossa economia. Então, com toda a situação de inflação muito alta, de perda de renda, seria preciso que a economia apresentasse uma recuperação muito forte para compensar esses efeitos de aumento de preço e também de queda de renda. Tem uma outra explicação também, que até o Nicolas Borsoi estava dando, que é a questão, que é o que ele chamou de recuperação em K, né? Então, é uma recuperação que ela acontece de forma desigual entre os setores da economia. Então, ele falou que primeiro as empresas de tecnologia estavam indo bem, e aí agora elas deram uma certa caída, depois as empresas mais ligadas a commodities, economia tradicional, tiveram um avanço e agora estão mais claudicantes. Então, o que acontece é que essa recuperação também não vem de forma igual, então isso acaba impactando os brasileiros de formas diferentes. É por isso que esses dados, alguns dados aí que estão mostrando uma recuperação da economia, eles não são sentidos de uma forma igual por todos os brasileiros em toda a economia e estão afetando muito mais a população de baixa renda, que é quem sofre mais com perda de rendimento, com a volta para o mercado de trabalho, mais uma volta por meio de empregos informais, com menor renda, e também é a população que mais sofre com o aumento da inflação e aumento dos preços. Volto com vocês.